Eu tenho tanto de vídeo. Então vamos lá começar o nosso papo calcinha. Eu tenho anos, mulheres, que eu quero fazer esse papo calcinha, mas com as coisas que acontecem, com um monte de coisa, eu não tinha dado tempo. O papo calcinha é uma ideia minha de muito tempo, desde que eu comecei a trabalhar com sexualidade para mulheres. Desde a época que eu ainda nem sonhava em o nome ser obscenas, eu já queria trabalhar, ter o papo calcinha, mas agora ele deu forma, né? E o primeiro tema que vocês votaram lá na comunidade Obscenas, né, foi sobre a vergonha, sobre por que nós temos vergonha de falar de sexo, né? Por que nós temos ainda essa construção, né, de ter vergonha de falar sobre sexualidade, sobre prazer, principalmente sobre o nosso prazer. Então, aqui, acredito que muitas de vocês já me conhecem, mas eu sempre faço questão de me apresentar. Eu sou Naila, muito prazer. Eu me considero hoje uma mulher viajante, nerd e livre, e além disso tudo, sexy, tá? Hoje eu vim aqui decotada justamente por causa disso, para me lembrar quem eu sou. Eu sou filha de Nelson, Márcia e Rodrigo. Todos os três são lindas estrelas no meu céu, né? Já estão, no plano espiritual, mas com certeza presentes em meu coração. Eu sou neta de Agnello e Dália e de Vitalina e José. Eu tenho 33 anos, mas domingo eu faço 34, tá bom, gente? Domingo, dia 19, eu faço 34 anos. Eu sou a canceriana mais leonina que vocês podem conhecer na vida, para quem acredita em signos, né? Eu sou canceriana, mas eu sou muito mais leonina. Quem me conhece de perto sabe que eu sou muito leonina. Eu sou nordestina, baiana, Deus me livre de não ser baiana, adoro minha terra, amo minha terra, minhas raízes. Sou farmacêutica clínica, sou doutora em Memória, Linguagem e Sociedade pela UESB, onde eu trabalhei com promoção de saúde sexual de mulheres vulnerabilizadas. Eu dei o maior destaque para mulheres trans e travestis, e foi daí que nasceu essa vontade, esse desejo de trabalhar com sexualidade, prazer para mulheres. Finalizei meu pós-doc pela UFMG esse ano. Sou consultora, né, ad-hoc do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, atuando na saúde das mulheres e no Conselho Federal de Farmácia com a pauta de saúde integral da população LGBTQIAPN+, e outras populações vulnerabilizadas. Sou membro da equipe nacional de validação da certificação da transmissão vertical, do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis pelo Ministério da Saúde. Então, corro trecho aí pelo Brasil, para avaliar os municípios, para ver como está a qualidade do pré-natal, do cuidado, né? Na gestação em evitar essa transmissão vertical para o bebê, né, dessas infecções. Sou sexóloga, sou consultora acadêmica, né, com ateliê de escrita, e sou criadora de conteúdo lá no Doutora Naila Neves. Então, e sou criadora aí do Obscenas, né, que é esse lugar que eu considero um observatório, né, de sexualidade e bem-estar, focado principalmente em novas abordagens com o prazer. E aí, antes da gente começar, hoje eu não sou professora, eu detesto esse negócio assim, eu vou te ensinar tal coisa. Eu acho que a gente hoje vai aprender umas com as outras, conversar umas com as outras, né? A gente vai fazer perguntas, porque a liberdade ela começa com as nossas perguntas e as nossas reflexões, né? E aí eu tenho que pedir alguns combinados. Aqui é um espaço seguro, está sendo gravado, mas essa gravação ela não vai ser é, compartilhada, né? Se for compartilhada, eu farei com os cortes necessários para que não não tenha nenhuma exposição.
né? Ninguém é obrigado a falar, ninguém é obrigado a abrir a câmera. Toda experiência aqui é válida e legítima, não há certo e não há errado, até mesmo porque a gente está falando sobre vergonha. E uma das coisas que ensinaram para a gente sentir vergonha, é que nós estávamos erradas. Então aqui não há erro, há vivências diferentes. E a curiosidade vale mais do que certezas. Então perguntem, tá bom? Vamos lá. Quero que vocês completem aí no chat essa frase. Falar sobre sexo me faz sentir. Sem pensar muito, tá? Botar no modo avião. Deixa eu ver aqui. Empolgada, viva. Ai, que delícia. Vão colocando aí. Que bom, livre. Que bom que aqui tem mulheres que falam sobre a sexualidade agora, já de forma mais tranquila, né? Falando adjetivos positivos. Mas eu tive uma aula que eu fiz que, quando eu coloquei essa mesma questão, muitas mulheres falaram vergonha, medo, insegurança, dor, sofrimento. Até mesmo na hora que eu perguntei lá no grupo, eu coloquei até temas mais ousados, né? Sobre como comunicar o que quer pedir na cama, sobre masturbação. Não teve um voto, gente. Não teve um voto. Não teve um voto. Isso diz muito sobre a nossa vergonha de falar sobre sexualidade, né? Então, eu trouxe como pano de fundo a Caixa de Pandora, o mito da Caixa de Pandora. E quando eu estava escrevendo, estudando sobre essa aula, e vocês sabem muito que eu adoro falar sobre mitologias, quem lê meus textos no Substack, quem vê minhas postagens, vê que eu adoro trazer essas referências de obras de arte, de mitologias. E aí, recentemente, eu estava lendo dois livros, eu li dois livros, um chamado Mulheres e Deusas, do Renato Nogueira, ele é um filósofo brasileiro maravilhoso. E o outro é sobre a nudez de Afrodite. Eu não me lembro o autor também, mas ele tem um podcast que ele fala de mitologias, é muito legal. E aí eles trouxeram reflexões muito interessantes sobre o mito de Pandora, porque normalmente o mito de Pandora ele fala sobre uma coisa negativa, né? Uma mulher que trouxe ao mundo tudo que é de ruim. E aí eu comecei a fazer essa reflexão, né? E se essa história nunca tivesse sido sobre uma caixa, né? Então, para relembrar, segundo a mitologia grega, depois que Prometeu ele roubou o fogo dos deuses, ele entregou aos humanos. E aí os humanos passaram a manipular o fogo, né? E aí Zeus decidiu castigar, né, a humanidade criando Pandora, a primeira mulher. E aí ela foi moldada, né, pelo Hefesto era o deus dos ferreiros lá, e foi agraciada pelos deuses com diversos dons, como beleza, inteligência, persuasão. E Pandora recebeu uma caixa, uma jarra que ela jamais deveria abrir. Só que Pandora estava muito curiosa, ela levantou a tampa e dali ela libertou todos os males que passaram a afligir a humanidade, né? Como doenças, guerras, dor, velhice. E assustada, Pandora ela fechou a caixa antes que o último elemento escapasse, que era justamente a esperança. E a esperança ficou guardada dentro da caixa. E aí, ao longo do tempo, dos séculos, esse mito ele foi interpretado como uma narrativa que responsabiliza a mulher, que culpa a mulher,
culpa a curiosidade dela pela entrada do sofrimento do mundo. A gente também pode comparar ao mito bíblico de Adão e Eva. Eva, com curiosidade e seduzida pela serpente, comeu o fruto e entregou também o fruto a Adão, e a partir disso a humanidade passou a perecer, né? Então, a gente tem sempre uma conotação negativa sobre a nossa curiosidade. E a partir dessa caixa, a gente começa também a esconder dentro delas não só a nossa esperança, mas também a nossa autenticidade e dar lugar à nossa vergonha. Então, quais caixas ainda as mulheres, né, continuam dizendo a nós mesmas que a gente não deve abrir? Quais são as esperanças que a gente fecha antes que elas escapem? E aí, eu trouxe algumas ideias aqui, né? Talvez a vergonha ela seja a tampa de algumas caixas que existem nas nossas vidas, como o corpo, o nosso desejo, a masturbação, o prazer, a menopausa, nossas fantasias e fetiches, o envelhecimento, que é uma pauta que ainda é muito difícil para nós mulheres falarmos, né, sobre o nosso envelhecer de forma como uma passagem da nossa vida e não como uma sentença de morte. Falar sobre o nosso dinheiro e como fazemos o nosso dinheiro. Raiva, porque mulher não é, né? Mulher não pode sentir raiva. Mulher tem que ser sempre boazinha. A gente não pode sentir raiva. A gente tem que engolir a raiva e a raiva virar doença, e a raiva virar angústia, e a raiva virar rancor, né? E nós não podemos também ser ambiciosas. Porque mulher ambiciosa é mulher interesseira. Mulher ambiciosa não casa. Mulher ambiciosa é ruim, porque ambição, a mulher não pode ter ambição. Homem pode ter ambição, mas a mulher ambiciosa é sempre vista de uma forma muito negativa. E todas as vezes que a gente coloca esses elementos sendo tampados pela nossa vergonha, a gente passa a realmente não viver uma vida totalmente nossa. E aí, quem colocou essa tampa nessas nossas caixinhas de Pandora? Isso daí é uma construção, gente, cultural, né? Que vem de várias estruturas que constroem não só a nossa sociedade, mas a memória coletiva e social que nós temos. Então, família, né? Quantas de nós fomos reprimidas dentro das nossas famílias a sentir vergonha, né? Fecha as pernas, não mexe na vulva, não mexe aí que é feio, não pode pedir as coisas na casa dos outros, não pode sentar com a perna aberta, né? Menina boazinha, não reclama. Menina boazinha, não fala mal dos outros. Menina boazinha, e legal e bondosa, não sente raiva, né? Na religião, mulheres que não têm vergonha normalmente são colocadas como as putas, como as meretrizes. Então, não podemos falar do nosso prazer, não podemos sentir prazer. Por quê? Porque nós temos que ser a imagem e semelhança não de Deus, mas de Virgem Maria, né? A santa. Na escola, quando nós lidamos com a comparação, a dificuldade de aceitação da nossa autoimagem, a vergonha, né, de falar do que pensamos, a vergonha de errar. Quem ainda tem, quando o professor faz uma pergunta, lembra quando o professor fazia uma pergunta e que a gente às vezes queria dar uma resposta, mas ficava com vergonha de falar alguma coisa errada, ser reprimido ou ser motivo de chacota? Quantas vezes na escola nós, por causa dos nossos corpos ou por causa das formas como nós vestíamos, falávamos, sofremos algum tipo de preconceito, discriminação, seja pela nossa vestimenta, seja pelo nosso corpo, pela nossa orientação sexual, pela nossa identidade de gênero, né? Sobre a forma como nos comportávamos, sobre o nosso desempenho. Eu mesma, gente, eu fui uma criança gorda.
Eu fui uma menina gorda e eu sofria muito na escola, né? Eu era chamada dos piores apelidos possíveis. Por quê? Porque eu era uma menina gorda, eu era nerd, CDF, ainda era chamada de CDF, e ainda usava óculos. Então eu era o combo perfeito para virar chacota na escola. E durante muitos anos eu levei isso que eu vivi na escola e não mostrei quem eu era, né? Eu não era tímida, mas eu tinha vergonha de mostrar quem eu era. Eu tinha uma vergonha de mostrar meu corpo. Até a época da faculdade, eu não usava roupa curta, eu não usava roupa decotada, eu só usava roupa folgadona, grande, porque eu tinha vergonha do meu corpo, né? Porque eu era gorda, eu não podia usar decote porque eu pertencia a uma religião, então eu não podia, né, usar decote, não podia usar roupa curta. E mesmo depois que eu perdi peso, né? Perdi muito peso, fiquei tipo, perdi 20 e tantos quilos, emagreci bastante no final da faculdade. Eu ainda tinha muita vergonha e eu era infeliz. Por quê? A- Quando eu me olhava no espelho, eu me sentia horrorosa. Eu cheguei a pesar 50 quilos e, para mim, eu estava a pessoa mais feia do universo. Então não adiantou de nada tentar entrar no padrão da sociedade, porque aquele padrão não me fazia feliz. E eu tive que desconstruir muito isso, porque essa visão que nós temos do nosso corpo, mas não só do nosso corpo, da nossa personalidade, no modo como nós pensamos, ele é muito ainda influenciado pelas mídias, né? Pelas mídias. Quantas vezes aí a gente não vê uma coisa que eu acho interessante, essas mulheres famosas, vou dar um exemplo, a Virgínia, né? A Virgínia pariu, a mulher com menos de um mês que pariu, a mulher tava com a barriga, né? Maravilhosa. Aí eu fiquei pensando assim, cara, como isso deve chegar para a mulher que está no puerpério, cheia de pontos, inchada, com dificuldade para dormir? Como é que isso deve chegar para essa mulher, né? Como é que essa imagem deve chegar para ela? Deve ser uma tortura. Deve ser uma tortura, né? É, exatamente, meter um lipoled é isso. A gente vive hoje numa mídia em que eles vendem um ideal de beleza, eles vendem um ideal de beleza que não existe para todas as mulheres. Gente, qual é a mulher que vai conseguir fazer todos esses, comprar, financiar, pagar todos esses procedimentos que a Virgínia paga facilmente de olhos fechados com dinheiro do tigrinho, entendeu? Qual de nós temos esse dinheiro para fazer várias drenagens, lipo, botox em menos de um mês de, né, vivendo puerpério? É uma realidade para pouquíssimas mulheres, né? Pouquíssimas mulheres. Mas a gente se compara. E a comparação é é, um dos efeitos da vergonha. Porque como a gente tem vergonha de ser quem a gente é, do corpo que a gente tem, a gente sempre compara com a grama do vizinho. E isso acontece com todas nós, gente. Todas nós. Hoje eu estou me vestindo assim porque eu me olhei esses dias no espelho e eu, depois que, para quem não sabe, eu estou atravessando o luto recente da minha mãe. E eu venho de um ano em que eu venho tendo muito, tá sendo um ano, o último ano tem sido bem desafiador. Eu estava terminando pós-doutorado, eu tive burnout, então eu tive que fazer muitos ajustes de medicamento, medicamentos controlados. Eu engordei, inchei, mas não só isso. Tive mesmo dificuldade de me exercitar, inércia, tudo isso que vive, né? Passa que uma pessoa em travessia, uma mulher em travessia vive, né? E aí eu acabei ganhando peso. E aí ontem eu olhei para mim assim, eu falei, meu Deus do céu, eu tô muito feia. Tô muito feia. E isso era algo que eu nunca mais tinha sentido, sabe? De me sentir feia.
de me sentir um patinho feio, de me sentir, de não me sentir sexy, de não me sentir desejável, de me sentir diminuída mesmo. A vergonha nos diminui, nos encolhe, né? E aí eu comecei a perceber que eu estava me comparando com várias amigas, com várias mulheres que estão vivendo uma vida e uma realidade completamente diferente da minha, né? E que eu não posso me comparar, eu estou num momento muito único que eu estou vivendo, né? Outro lugar que coloca nossas tampas são nos relacionamentos, né? A gente, às vezes, quer, quer agradar, né, a nossa parceria, quer nos colocar no padrão de beleza que é aceitável e que, assim, é, principalmente quando nós estamos em relações heterossexuais, é muito comum a gente tentar agradar o homem, né? Porque os homens também, eles têm padrões específicos de mulheres, não é, gente? A gente sabe disso. A gente sabe disso, né? Eles querem as gostosonas, as peitudas, as bundudas, as lipoled, né? As novinhas. É muito comum se a gente entra no. Eu sou solteira e às vezes eu caio na besteira de abrir o Tinder, né? De entrar no Tinder. E eu vejo assim, os caras falando assim que não aceitam mulheres com mais de 30 anos, mulheres que têm filhos, né? Que só podem mulheres jovens, até 25 anos. Depois de 25 eles não querem, não, viu? E aí, como é que nós ficamos, né? Quando a gente olha, a gente pensa assim, nossa, eu vou ficar solteiro o resto da vida. Porque eu não tô dentro desse padrão, né? E por fim, o silêncio. O silêncio eu acho que domina todo esse nosso cenário, né? De colocar tampa nas nossas caixas, né, de esperança. E aí o silêncio, ele educa, tá? O silêncio nos educa. Nós aprendemos a vida inteira a sermos silenciadas, não é, gente? Silenciar nosso prazer, nossas opiniões. Desculpa, porque a gente não pode ter opiniões fortes, né? Mulheres de opiniões fortes, elas são grosseiras, tá? Já ouvi muito isso, que uma mulher que tem uma opinião forte, ela é grossa. A gente nunca é assertiva, a gente é grossa, né? Uma mulher que é decisiva, que é líder, ela é autoritária, ela não é uma liderança, ela é autoritária. Uma mulher que expõe as suas, seus incômodos, ela é chata, né? Ela é chata, ela incomoda, ela é chata. Então, a vergonha, nos educa o tempo todo, o silêncio nos educa o tempo todo a ter vergonha. E a vergonha, principalmente, cresce quando a gente acredita que a gente está sozinha, que só a gente se compara, que só a gente se acha feia, que só a gente tá vivendo aquela situação, né? Só que ela perde força quando a gente encontra linguagem, empatia e conexão. E aonde a gente encontra essas três coisas? Quando nós estamos juntas, né? Quando nós não nos comparamos umas com as outras, quando nós não nos colocamos umas contra as outras, quando não competimos umas com as outras, né? Porque competir, uma mulher que compete com a outra, ela serve ao patriarcado. Tá ótimo para ele, gente, colocar a gente como inimigas umas das outras, né? Esses dias eu tava numa conversa e aí chegou no papo de fofoca. E aí teve uma das mulheres que estava na mesa e falou bem assim: aí eu odeio fofoca, acho fofoca uma coisa horrorosa. Aí eu falei bem assim: menina, deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que a fofoca nem sempre foi considerada como algo negativo? Vocês sabiam?
que fofoca nem sempre teve essa conotação negativa de ser coisa ruim, de falar de coisas ruins, de ser de mulheres que não têm o que fazer, de mulheres mesquinhas. Sabia? Vou contar rapidamente essa história. Tem um texto chamado A História Oculta da Fofoca, depois eu posso compartilhar com vocês, que é da Silvia Federici. Ela é uma teórica italiana. Ela é muito famosa pelo livro Caliban e a Bruxa. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse livro. E aí, nesse texto, ela fala que antigamente, na Idade Média, a palavra gossip, que é fofoca, né? Fofoca em inglês, gossip tinha um significado literal de, é, de parteira, companheira, de momento de conversa entre as mulheres. O momento de gossip era o momento em que as mulheres se reuniam para falar das suas experiências, para conversar sobre as suas vidas, suas angústias. Era o momento em que elas transmitiam e compartilhavam entre si medicamentos, procedimentos para o parto. Era quando elas estavam em roda, né? Dividindo suas experiências. Então, o momento de gospel é um momento excelente para promover a sororidade, a união das mulheres e também a transmissão do nosso conhecimento. Nós, mulheres, desde sempre fomos as guardiãs da memória. Então, a partir da nossa oralidade é que muitas coisas hoje são conhecidas na história, porque nós transmitimos isso antes mesmo de haver, né, de existir a escrita. Até porque muitas de nós, por muito tempo, fomos proibidas de ler e escrever, de aprender a ler e escrever. Só que aí, com a chegada, né, desse modelo capitalista e com a consolidação do patriarcado, é, o conceito de gossip, de fofoca, foi subvertido. E aí passou a ser esse conceito que a gente que a gente vê hoje, de maledicências, de mulheres que são fofoqueiras, são mulheres que não têm o que fazer, são mulheres mesquinhas, são mulheres más, que são mulheres que não têm o que fazer, né? Que são mulheres desocupadas, e a fofoca passou a ter esse sentido negativo, o que nos fez nos separar e diminuir e praticamente eliminar esses momentos de roda juntas, né? Onde a gente criava linguagem, empatia e conexão e nos despíamos das nossas vergonhas, porque era nesse momento que a gente percebia que a gente não estava sozinha, né? Então, a vergonha, ela se beneficia da nossa solidão, da nossa, é, da nossa, de uma vida em que a gente não compartilha nossas histórias com outras mulheres. E aí eu pergunto para você, é uma pergunta reflexiva, né? O que nunca pode ser dito na sua história? Que nunca você pode dizer da sua história, o que você tem vergonha ainda de dizer da sua história, né? E quando a gente vai falar sobre sexualidade, talvez o problema nunca tenha sido apenas do sexo. Talvez tenha sido, principalmente, a nossa autonomia, a nossa liberdade, conhecimento, prazer, desejo, poder. Porque uma mulher que tem autonomia, que sabe o que quer, tanto na cama quanto na vida, quando ela usa o conhecimento, né, para o prazer com o conhecimento como tática de liberdade, de autonomia, de tomar a autoria das suas vidas, elas não dão espaço para que outras pessoas as diminuam e as devolvam para as caixas, né? E aí eu trouxe esse exemplo, botei bem essa foto, porque foi uma das fotos que foi mais criticada. Há uns anos atrás eu fiz esse ensaio
já está na hora até de fazer outro, que várias mulheres, inclusive, principalmente, me fizeram sentir, tentaram me fazer sentir vergonha do meu corpo nessas fotos. Várias mulheres chegaram para mim e perguntaram por que eu tinha me exposto tanto, se eu estava bem de saúde mental, porque eu tinha postado, feito fotos peladas e postado, tem pelada, gente, eu fiz fotos sensuais, pelada não fiz, não. Ainda vou fazer. E eu quase acreditei. Muitas delas falaram que eu não ia conseguir arranjar namorado, arranjar um esposo, que qual era o cara que ia querer uma mulher que, que falava sobre sexualidade ou que se expôs tão facilmente assim, praticamente nua nas redes sociais. E aí eu fui sentindo, eu senti vergonha. Por um tempo, eu não publicava as minhas fotos nas minhas redes públicas. Eu publicava nas minhas redes, na minha rede privada e na minha rede privada ainda dos melhores amigos, porque eu tinha vergonha. Aí depois de um tempo eu entendi, eu falei, gente, o corpo é meu, fui eu que paguei. Por que eu vou ter vergonha disso, né? Se o cara, se o cara me olhar, ver essa foto e falar, nossa, ela não serve para mim, problema dele. Problema dele que acha isso, né? Então, eu quase acreditei nessas pessoas, e ainda bem que eu não acreditei nelas, e aí posso mostrar minhas fotos felizes. Tenho o maior orgulho disso, gente. Acho lindo, maravilhoso. Indico todas as mulheres a fazer um ensaio. Mesmo que não queira postar, faça. E agora, o meu plano é fazer um ensaio pelada. Eu quero fazer 100% nu. Vamos lá. E o silêncio e a vergonha, elas cobram um preço nosso, né? Porque quando a mulher ela não pode falar sobre sexo, ela também encontra dificuldade para dizer não, para dizer sim, para pedir prazer, para pedir ajuda, para conhecer o próprio corpo e para estabelecer limites. O amor, gente, quando a gente se ama, estabelecer limites é uma forma de amar. E quando eu falo estabelecimento de limites, não é só de limites em relações amorosas, é limites em relações de trabalho, em relações de amizade, em relações familiares, né? Estabelecer limites muitas vezes com quem a gente ama muito. Né, com os nossos pais, com os nossos avós, para dizer assim, ó, isso aqui você não pode passar, porque aí você está ferindo minha individualidade, você está me desrespeitando. E isso não é porque eu não te amo, é porque eu te amo, mas eu me amo mais. Então, para a gente ter uma relação boa, você vai ter que respeitar esse limite, essa borda aqui que eu estou colocando, né? E aí eu trouxe esse texto de um livro chamado Nascidas para o Prazer, de uma psicóloga da Espanha, que ela fala bem assim: se a mulher não se conecta com seu corpo real, e inclusive em muitos casos tem vergonha dele, como pode chegar a gozar e descobrir todo o potencial contido em sua sexualidade? Se a gente não se conecta, não aceita o nosso corpo, e quando eu falo nosso corpo, não é só nosso corpo, é a nossa personalidade, é quem de fato nós somos quando ninguém está vendo, aquela pessoa mais íntima, que às vezes até você tem vergonha de trazê-la. Como é que a gente pode sentir prazer na vida, na cama, ter tesão, se a gente ainda não tem, não se conecta, tem vergonha do nosso corpo, né? E uma das coisas que mais impacta na, na vida sexual e relacionada à vergonha é a nossa autoimagem. Em um estudo que foi feito em 2021 com mulheres, para entender a percepção, como o próprio corpo influencia, né, o prazer e a atividade sexual, foi descoberto que três elementos que faziam com que elas que influenciavam no prazer e na atividade sexual delas. Primeiro, a vergonha do corpo, e muitas relatavam que isso impactava negativamente nas relações sexuais.
Quantas mulheres chegam para mim falando que só transa com o marido de luz apagada? E não é por causa do clima, é por causa da vergonha. Ah, é por causa da minha barriga, do meu peito que tá caído. Eu tenho vergonha de fazer sexo de luz acesa, né? Então, muitas relatam que isso impacta diretamente nas relações sexuais. A autoimagem ligada a fatores sociais, então, os padrões de beleza impostos. Agora, o padrão de beleza imposto não é nem aquela mulher Paola Oliveira, agora é mulher esquelética, né? Eu estava vendo esses dias uma postagem e até li uma matéria falando que é o que bombou nas passarelas e o que está na mídia é esse corpo magérrimo. Magro, 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 magro. Aí, olha para nós mulheres brasileiras, né? Que a maioria de nós tem o quê? Bundão, pernão, peitão, porque isso é uma fisiologia muito comum, né? Porque a gente recebe nessa nossa herança vinda das mulheres negras, das mulheres indígenas, a gente tem corpos, né? Somos mais corpulentas. Então, como é que a gente vive, né? Uma vez eu vi uma mulher muito famosa, não sei se ela é psicóloga, não me lembro, Manuela Xavier, que ela falou que ela demorou muitos anos para entender que ela não era gorda, que ela assim, era gostosa. Que o corpo dela não era um corpo gordo, né? Era um corpo gostoso. De uma mulher corpulenta, mulher com muita coxa, com muita bunda, com muito peito, né? Uma mulher que era gostosa, uma grande gostosa. Críticas ou comentários na infância e adolescência. Quem nunca, gente, recebeu um comentário da família assim: nossa, mas você engordou. Ou então o elogio da magreza. Quem aqui passou por momentos de engordar e emagrecer? O que que acontece, né? Sempre vão te elogiar quando você tá magra. Nunca fala bem assim, nossa, como o seu rosto tá bonito, sua pele tá bonita, como você tá viva, como você tá alegre, né? Ou como você é inteligente. Não, é sempre assim. Nossa, mas você tá magra, tá bonita, né? Tá bonita. Às vezes a pessoa tá triste pra danar. Tá triste pra danar, gente. Tá muito triste, né? Porque tá magra demais. E a pessoa, nossa, mas você tá magrinha, hein? Tá bonita. E aí a gente retorna a esse padrão muito específico, né? De que só é bonita se for magra. É... Exatamente, Lore. Morro de ódio. Se tá magra demais. Se engorda, tá precisando perder. Ninguém nunca tá satisfeito. Exatamente, tá faltando louça para lavar, né? Críticas ao comentário. Tá comendo demais, né? Menina, fecha a boca, você tá comendo demais. Quem nunca ouviu essa? Tá comendo, vai ficar gorda, vai ficar obesa, né? Comparações com outras mulheres, né? Principalmente com essas mulheres das redes sociais que têm um padrão irreal para nós, mulheres comuns, né? E isso faz com que a gente tenha menos entrega ao prazer por nós nos sentirmos inadequadas ou inseguras. Então, quantas de nós estamos morrendo de tesão, queremos ter aquele encontro até casual com o homem, mas a gente chega na hora H e fala bem assim: ai, mas eu tô tão feia, tô tão gorda, olha o meu corpo, será que ele vai gostar? Será que ele não vai gostar? E quando a gente vai, a gente se sente travada, a gente pede para não acender a luz. A gente pede para não tocar em partes do nosso corpo que a gente sente desconforto, né? Porque tá gordo, tá magro, tá flácido. Então a gente se entrega mesmo, porque a gente está mais pensando no que o outro vai falar do nosso corpo, pensar do nosso corpo, do que em viver o encontro sexual de fato. E aí,
né? A gente tem esse insuportável do corpo feminino. Tem um café filosófico antigo com uma psicanalista chamada Diana Corso. Depois eu vou mandar o link para vocês no grupo. Que ela fala sobre o insuportável do corpo feminino. E essa jornalista, escritora Ana Requena Aguilar, de lá da Espanha, ela tem um livro chamado. Ai, gente, eu esqueci agora o nome do livro, mas ela fala sobre uma feminismo vibrante. Ela fala que sem prazer não há revolução, né? Então a gente está muito cansada de falar das nossas violências. Nós sabemos das violências, nosso corpo já conhece, gente. Mas agora a gente quer saber do prazer também. E aí ela fala essa frase que fazem, né, a sociedade, as pessoas, até mesmo nós mesmas, fizemos com que citamos nossos corpos como lugares hostis, que deve ser controlado, odiado, mudado, sempre em vão. Que fijamos orgasmos para agradar, para não ter problemas, que domemos nosso desejo para parecermos desejáveis para os outros. Conseguiram que os prazeres sejam para nós os atores secundários e a culpa o prato principal, exceto quando se trata do gozo dos outros. Então, a culpa e a vergonha nos acompanham. E elas deitam com a gente na cama e fazem amor com a gente. Elas estão juntinhas com a gente quando a gente faz amor, quando a gente está transando, né? Por quê? Porque nos reiteram todos os dias esse lugar. É. Finalizando, eu trago aqui, né, esse texto da Florence Bark, que é de um livro chamado Este Livro Vai Te Fazer Sentir. É muito legal esse livro, uma indicação muito boa, que ela diz que aprender a amar nosso corpo é o caminho para sentir mais alegria e prazer com ele. Porque é difícil deixar que outra pessoa ame você por completo quando você mesma não se ama. Então, o princípio do prazer começa quando você está presente e ama o seu corpo como ele é, do jeitinho que ele é. E é uma tarefa fácil, gente, como vende aí na internet de autoestima. Não, gente, autoestima não é só em skincare, não é só ir para academia, é uma construção diária de uma eh, de uma personalidade, de uma autenticidade e segurança consigo mesma, né? Não é só sobre corpo, é sobre quem nós somos e quem nós autorizamos ser, né? No dia a dia. Então, este encontro ele é apenas o começo, foi só um gostinho aqui, né? Nós abrimos hoje uma fresta da nossa caixinha de Pandora. Mas a gente tem uma pergunta muito mais profunda para falar sobre isso, né? O que a vergonha já nos impediu de viver? O que a vergonha já nos impediu de sentir, de experimentar, de compartilhar, de viver? Então, para que a gente aprofunde essa conversa, né? Dia 22 de julho, nós vamos ter o segundo encontro do Obscenas Online, que é o Bonita Demais para Sentir Vergonha, tá? Porque, gente, a gente é bonita demais vai ficar sentindo vergonha da gente, tá? Então, a gente vai aprofundar essa conversa sobre vergonha, culpa, vulnerabilidade, logicamente, com educação sexual baseada em evidências, utilizando muitas técnicas, né, como escrita autobiográfica reflexiva, conversas em roda, exercícios de autorreflexão, arte terapia, nós vamos trabalhar corpo, prazer e vergonha como temas de investigação, utilizando arte terapia, movimento, criatividade e construindo um lugar de fofoca para gente, resgatar o gossip, tá? Resgatar o nosso gossip como um lugar seguro para que nós falemos do nosso prazer. Ontem eu estava, para quem não sabe, assim, eu tenho. Eu cultivo uma vida espiritual muito particular, né? E eu tenho minhas guias e minhas ancestrais.
E ontem eu estava em conexão com elas, inclusive até coloquei aqui umas rosas aqui, ó, vermelhas. E aí eu entendi que minha missão aqui nesse mundo, né, de trabalho é as mulheres encontrarem o prazer e o amor próprio, onde as ensinaram o pudor, a vergonha e a culpa. E é por isso que eu não quero mais, eu não aceito mais que nós sentamos culpa, né? Ou vergonha por sermos quem somos, né? Por medo de não sermos amadas ou queridas ou desejadas. Então, é esse o nosso tema, tá? Vai ser às 19h30. Normalmente eu faço esse encontro no sábado pela manhã, mas né, na próxima semana eu estou viajando para o Congresso Internacional de AIDS no Rio de Janeiro. Eu ganhei uma bolsa para ir, então eu vou passar 7 dias no Rio, né, nesse congresso, por isso que eu adiantei esse encontro para a noite, né? O investimento é R$ 67, pode parcelar, pode fazer do jeito que você quiser, fica gravado, tá bom? Vocês vão receber material depois, a gravação, material, né, do que foi feito, do que foi trabalhado, né? A gente tem lá, sempre tem, né? Sempre eu mando as referências, as coisas, para que vocês continuem nesse exercício. Essa é uma continuação do antigo, do primeiro encontro. Do primeiro encontro foi sobre libido, e agora a gente vai falar sobre a nossa. Como deixar virarmos Marias sem vergonhas, tá bom? E aí, finalizando mesmo. Eu decidi hoje é, me despir da minha vergonha, porque eu tenho uma grande vergonha ainda. Eu tenho uma grande. Eu escrevo poesias e eu tenho muita vergonha de lê-las em público. Então, aliás, quase ninguém conhece minhas poesias. Quase ninguém. Vocês começaram a conhecer meus textos, né? No Substack, que eu também tinha vergonha, mas minhas poesias eu tenho imensa vergonha. Mas hoje eu quis falar mesmo assim, não, eu sou poetisa demais para sentir vergonha e trouxe para vocês um texto meu para que a gente comece também a despir as nossas vergonhas, né? Então aqui hoje vou ler para vocês e aí a gente parte para as nossas conversas e para o compartilhamento entre nós, tá? Então, esse poema que eu fiz, essa poesia intitulada Eu Sou Vista por Mim. Eu sou vista por mim. Agora eu me vejo. Não mais espremida nas caixas dos outros ou nos bastidores de uma felicidade falsa. Não mais pelas lentes deturpadas dos traumas. Eu sou vista por mim, como eu sou. Um pouco mulher, meio menina, muito Naila. Agora eu me vejo como protagonista da minha história, não esperando, não mais em silêncio. Agora eu sou vista por mim. Eu já apareço por inteiro, eu já me enxergo com um olhar respeitoso, terno de quem cuida, com limites amorosos. Agora me vejo livre, serena, brilhando. Eu me vejo sorrindo, não para esconder, mas para escancarar. Tão à vontade em mim que até a rigidez dos cabelos escorre, num reencontro com uma velha identidade nova. Na paz de estar comigo, eu já sou vista por mim, nos olhos da minha criança. Eu já tenho voz, eu já tenho vez. Agora eu me vejo, eu me sinto. Então, que vocês, a partir disso que eu trouxe, olha, eu tô morrendo de vergonha, viu? Mas compartilhei com vocês aqui para que vocês comecem a se olhar, não pela lente da vergonha, mas pela lente do prazer. Então, muito obrigada. Nós vamos abrir agora para a gente conversar e bater papo para quem quiser compartilhar aí.